mais algumas questões pessoais, né? Então justifica a ausência também daquela família que sempre tem estado aqui nas terças-feiras, né? Nós sabemos que nossas terça-feiras não é aquele culto com aquela frequência maiúscula, né? Mas não significa dizer que esse número, embora menor, não seja minúsculo, né? Nós tornamos os cultos maiúsculos, porque culto deve ser algo assim sublinhado na nossa vida como algo importante que devemos sempre fazer, né? Cultuar a Deus é uma grande, eu diria assim, oportunidade que nós temos na vida, né? Temos oportunidade de fazer muitas coisas. Todos os dias planejamos, pensamos como vai ser o nosso dia, mas quando chega um horário como esse, nós sabemos que não é uma questão assim, digamos, porque não tenho outra coisa que fazer, vou ali. Não, nós poderíamos fazer muitas coisas, mas nós demos prioridade por estar aqui. E eu acredito que todos que estamos aqui, nós somos muito felizes, bem-aventurados, né? Porque nós temos o prazer na lei do Senhor e meditamos de dia e de noite, porque somos alguém que fomos chamados para sermos plantados junto a ribeiro de águas e dar o fruto, e um dos frutos que a gente tem prazer de que as pessoas vejam em nós é a alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Quando as pessoas veem em nós a alegria, né? Às vezes a Evelyn olha para mim e pergunta assim: papai, você está alegre? Ela repete bastante vezes essa pergunta para mim, né? Papai, você está alegre? Né? Eu tenho que falar para ela: papai está alegre, né? Às vezes, né? Às vezes a gente nem canta sempre assim, mas de vez em quando brota uns louvor, né, no coração da gente, né? Brota uns louvor, né? Mas é assim, nós precisamos estar plantado, né? Estar absorvendo sempre a palavra de Deus para ter fruto, né? O fruto, ele é isso, ele é o resultado de uma vida de comunhão, é o resultado de uma vida de oração, é o resultado que o Espírito Santo passa então a fazer manifesto em nós. E ao manifestar, temos então o quê? Um testemunho. As pessoas veem em nós a santidade de Deus, a alegria do Senhor, veem em nós o domínio próprio, o equilíbrio, né? Sabemos decidir, né? Sabemos ser equilibrados. Então são isso, são os vários aspectos da nossa vida. Nós sabemos nos equilibrar, responder às pessoas com mansidão, com brandura. Tudo isso é resultado. Se uma pessoa não tem uma vida de comunhão com Deus, dificilmente ele terá isso, né? Então, como diria o pastor Macedo, parabéns para você que veio aqui nessa noite. Amém? Nós vamos cantar louvores ao Senhor. Eu vou pedir ao irmão Ailton que cante um hino aqui conosco e nós já vamos partir para a palavra do Senhor, né? E eu pediria nesse momento que o irmão Jonas já recolhesse a oferta, porque nós aproveitaremos um tempo significativo para nós meditarmos juntos na palavra do Senhor. Pode ficar tranquilo, irmão Ailton, que eu também uso bastante o aplicativo, viu? Saúde a todos com a paz do Senhor. O aplicativo fica fácil, né? Fica mais fácil aqui. Vamos cantar o hino aqui. Conversão. Louvamos ao Senhor. Ó, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus.
Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mais um dia meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Amém. Muito bem, né? Como é bom ser dirigido por Deus. Eu quero pedir que abramos a nossa Bíblia em Colossenses 3. E vai ser o texto que nós vamos pensar hoje na verdadeira conversão. Hoje nós estamos vivendo uma época de muitas coisas enganosas, falsas, que não são verdadeiras. Então, quando pedi para o presbítero, evangelista irmão Ailton, nos cantar o hino aqui, eu fiquei pensando, poxa, como é interessante, né? Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Aí eu estava pensando na verdadeira conversão. E nós vamos ver algumas evidências da conversão. Então nós vamos ler 11 versículos para estudarmos juntos de Colossenses 3. E eu vou pedir que fiquemos em pé. Eu vou ler o primeiro versículo. A versão que você tiver em mão, faça a leitura do versículo 2, outro faz a versículo 3, até o 11. Eu vou ler o primeiro. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus.
Amém. Tendo lido a tua palavra, Senhor Deus, nós pedimos agora sabedoria para comentar e graça para falar, para que possamos ser edificados e fortalecidos, Senhor. Pai amado, que o Senhor venha trazer ao nosso coração essa palavra, a fim de que nós possamos guardar como uma semente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Como vocês sabem, nós já repetimos aqui muito isso, que Paulo ele sempre faz uma conexão entre doutrina e prática. Essa é uma verdadeira conexão de quem ensina. Quem ensina, não ensina só para ouvidos, ensina para a vida. É impossível um professor ensinar sem que ele não venha ensinar a praticar aquilo que ele está ensinando. Jesus fez muito isso. Jesus fazia uma estreita conexão daquilo que ele ensinava com o que devia se praticar. Observem, lembrem-se do Sermão da Montanha. Quando ele termina, ele diz: quem ouve as minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Então, a prática está extremamente ligada ao ensino. O apóstolo, qualquer leitor de Paulo, sabe que ele sempre divide. Ele tem um período nas suas cartas só de ensino, ou capítulos, só de ensino, e depois ele volta para a prática. Eu já disse e repito aqui que isso dentro do grego é doxia e praxia, doutrina e prática. Então tem sempre uma prática. Até o capítulo 2 aqui, nós temos Paulo ensinando. E note bem que agora na prática, ele, depois de ensinar, especialmente sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo, no capítulo 1, no capítulo 2, ele vai falar sobre a verdadeira espiritualidade, que, se diga de passagem, existe muita religiosidade. E a pessoa tem até aparência de espiritualidade. Mas a verdadeira espiritualidade é uma comunhão intensa na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que nos mostra o que é verdadeiramente a vida com Deus. Se alguém está em Cristo, então tem uma mudança, do antes para o depois. Nova criatura é. Então, se é nova, as coisas velhas já passaram. Então, Paulo vai mostrar aqui essa estreita conexão que existe, uma vez que nós ouvimos o Evangelho, como nós devemos viver o Evangelho. Uma vez que nós nos convertemos, qual deve ser a nossa vida. Então, ele vai trazer aqui algumas evidências que ficam marcadas para cada um de nós, ou seja, são marcas que evidenciam na nossa vida, E ele está dizendo aqui: já que vocês ressuscitaram com Cristo, uma vez que vocês nasceram de novo, uma vez que vocês têm uma nova vida, se é que vocês têm essa nova vida, então ele faz uma identificação. A verdadeira espiritualidade está nessa identificação.
Sou uma nova criatura. Estou na pessoa do Senhor Jesus, como foi cantado aqui pelo nosso amado irmão Ailton, né? Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé, né? Então, pela fé. Então, Paulo aqui, ele identifica. Vamos considerar 2 pontos em primeiro lugar aqui. Vamos pontuar. Primeiramente, todo convertido ele precisa se identificar com Cristo. Se não houver uma identificação com Cristo, não é uma conversão. Pode até se identificar com a igreja. Gostei da igreja. Tranquilo. Não há nenhum mal da pessoa gostar da igreja. Pode até gostar do louvor. Gostei do louvor. Não tem nenhum mal. Gostei do templo. Tranquilo também. Não tem nenhum mal. Mas isso não é conversão. Isso não é conversão. A conversão verdadeira é uma identificação com Cristo. Note bem, ele diz, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado. O apóstolo aqui, ele procura identificar, né? Quem é que é o governo, onde Cristo está sentado. Não é sentado assim, tem pessoa que não entende essas coisas, né? Poxa, Jesus está sentadão? Não é. Assentada no governo, no comando, né? Busque isso, né? Então, em primeiro lugar, os convertidos eles devem se identificar com Cristo, né? E nessa identificação, o versículo 3 diz assim: pois vocês morreram. Como é que nós morremos? Com Cristo. Me converti, né? Foi na cruz, onde um dia eu vi, eu morri com ele. Né? Morremos. Note que essa identificação, já que vocês ressuscitaram com Cristo, pois vocês morreram. O versículo 1 liga com o versículo 3. Né? Morremos. Então, como é que eu me identifico com Cristo na sua morte? Note, vejam bem, um morto é alguém que não responde a um estímulo externo. Não respira mais, né? Quer dizer, eu morri com Cristo. Eu não respondo mais às coisas da terra, às paixões desse mundo. Não significa dizer que nós não podemos trabalhar, ter vontade de ter uma boa casa, ter um carro, mas nós todos sabemos que essas são coisas daqui. Por que Jesus exige assim? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E depois ele dizia, as demais coisas nos serão acrescentadas. Já pensou se o cristianismo fosse assim? Cristianismo é só para quem tem bastante dinheiro. E parece que hoje o cristianismo está virando assim, né? As pessoas parece que o pobre, né? Coitadinho. Então aqui, Paulo fala assim, né? Isso corrobora, irmãos, com o capítulo 6 de Romanos. Note que Romanos 6 também, Paulo está doutrinando. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que já morremos para o pecado, como, pois, permaneceremos nele? Então, como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Essa é a pergunta. Está aí Romanos 6. Nós já morremos. Então, em primeiro lugar, os convertidos eles se identificam com Cristo. Morri com Cristo, vivo com Cristo. Então ele fala essas duas coisas. Vocês já ressuscitaram com Cristo, mas também fala no versículo 3. Vocês morreram. E agora a vida de vocês está escondida em Deus. Nós vivemos em Cristo. Cristo é nossa vida. Paulo chegou a declarar isso.
Para mim, o viver é Cristo. É aqui nessa carta. Filipenses 1:21. Está aqui, nessa carta. Aos Gálatas, ele chegou a dizer, chegou a declarar essa palavra, dizendo que agora, ele disse assim, eu já estou crucificado com Cristo. Paulo fala isso aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20. Também João, o apóstolo João, em 1 de João, também fala isso, capítulo 5 de 1 de João, versículo 12. Aquele que tem um filho, tem a vida. E aquele que não tem o filho, não tem a vida. Então vamos entender. Quais são as marcas de um verdadeiro convertido? Então começamos por aqui. Uma verdadeira pessoa que está em Cristo, ele tem que ter uma vida realmente de cruz, de morte. A essência da vida, irmãos, é conhecer a Cristo, é morrer para o mundo. Lembrem da oração de Jesus no capítulo 17? É bom isso se nós voltarmos. 17 de João. Lembram lá da oração? Quando ele começa na oração sacerdotal, e ele diz assim, Pai, é chegada a minha hora. No versículo 2. Quer dizer, a hora o quê? Na agenda de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, havia uma organização para ele morrer. Jesus não foi à cruz acidentalmente. Jesus não foi à cruz como um acidente da história. Aconteceu que mataram ele. Não. Jesus se entregou para morrer. Não foi um acidente de percurso. Quando ele diz, Pai, é chegada a minha hora, por quê? Porque havia um plano. E esse plano nós chamamos de plano da salvação. Corrobora com isso o quê? 4 de Gálatas. Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Quer dizer, chegou o tempo certo. Quando Jesus entra, por exemplo, olha, vamos imaginar em quesito de tempo. Quando Jesus entra lá na sinagoga em Nazaré, lá em Lucas 4. O que ele diz lá? Ele diz, entrando na sinagoga, ele pega o rolo, abre aonde está o profeta Isaías, 61 de Isaías, o Espírito do Senhor é sobre mim, pelo que me ungiu, aí vai dizer, para quê? Curar os enfermos, libertar os cativos, abrir olhos de cego, trocar veste de lutos por veste de louvor, é a agenda. Eu vim fazer isso, curar, libertar, tal. Quando ele lê o profeta Isaías, o que ele faz? Senta e diz assim, hoje se cumpriu essa escritura no meio de vós. Olha como tudo estava na agenda. Aí a Bíblia diz que na sinagoga todos olharam atônito para ele, admirado. Esse rapaz, o filho de José, ele é o Messias? Porque ele estava dizendo o quê? Que ele era o Messias. Essa é a declaração que Jesus era o Cristo, está aí, irmãos, em Lucas capítulo 4. Aí o que acontece? Cumpriu. Lá no capítulo 17 que estamos lendo de João, ele diz, é chegada a minha hora. Hora do quê? De ir para a cruz. Hora do quê? De morrer. E Jesus associa perfeitamente toda a vida dele, o ministério dele, com todo o sistema cultivo do sistema mosaico. Era a Páscoa. Ele deveria de ser o Cordeiro Pascual. Então, havia uma agenda, havia uma festa, havia o tempo, havia a hora, tudo certinho. E diz a Bíblia, então, que
quando ele vai para a cruz, ali, ele precede com essa oração. E ele diz, é chegada a minha hora, glorifica o teu filho, para que teu filho glorifique a ti. Você vai ler, e lendo, você chega no versículo 3. Esta é a vida eterna. O que ele está falando? Eu estou indo para a cruz, vou morrer, e ele vai dizer, esta é a vida eterna. Quando a gente diz, olhai para o Cordeiro de Deus, olhai para o Cordeiro de Deus. Porque esta é a vida eterna, que conheçam a ti só, como um único Deus. Quer dizer, tu tens um programa, tu tens uma agenda, tu tens o teu filho vai glorificar a ti, tu vai ser glorificado no teu filho. E esta é a vida eterna, e que te conheçam. Porque se não conhecer o plano da salvação, nem pode se converter. O plano da salvação, irmãos, a irmã Rose passa para as crianças direto. Né? Lá nas cores, né, irmã Rose? Como é que é o livro sem palavra lá? Então, mas qual que a irmã usa mais hoje? Então, para que eles conheçam, né? E conhecendo tenham a vida eterna. Né? Tenham a vida eterna. E eu tenho certeza, né? Para as crianças, né? Nós sempre estamos ensinando, orientando. Então, meus irmãos, nós morremos com Cristo. Nós cremos que fomos batizados nele. Nós cremos que também com ele nós ressuscitamos. E é isso que Paulo vai dizer aqui em Colossenses. Uma vez que vocês ressuscitaram com ele, agora vocês têm uma nova vida. Busque as coisas que são do alto, aonde ele está sentado. Né? Então nós ressuscitamos. Né? O que é essa ressurreição que nós vivemos? É uma ação completa do poder de Deus na nossa vida. Nós vivemos o poder da ressurreição. Ou vocês acham que vocês conseguem vencer o pecado porque vocês... Não, agora... Não, a força do pecado é muito grande na vida daquele que não é convertido, irmãos. Domina ele todo dia. Bebe, ele bebe. Fuma, ele fuma. Xinga, ele xinga. O que o diabo arruaça a vida de um pecador não está escrito. Estraga. E as consequências são horríveis. Mas assim não é mais conosco. Conosco opera o poder de Deus na nossa vida. Opera o poder de Deus. Então, esse poder de Deus é o poder da ressurreição. Todo dia você ressuscita com ele, você vive com ele, você anda nele. Né? Então, como se ele estivesse dizendo assim, tendo em vista que vocês ressuscitaram com Cristo, então busque as coisas que são de cima, aonde ele está sentado. Ande no comando de Cristo. Não ande mais no comando do mundo, porque o que o mundo manda? Faz isso, faz aquilo. Olha quantas alternativas o mundo, irmão, é um sistema de governo do pecado. O mundo é comandado pelo diabo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Né? Então, a condição desse primeiro versículo aqui não é uma expressão de dúvida. Talvez se vocês já ressuscitaram. Não, ele tem uma afirmativa. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado. Olha aqui, ó. Ele diz, mantenha o pensamento. Daqui a pouco vou entrar nessa questão do pensamento aqui, irmãos. Que é muito importante. Nós estamos ligados a Cristo. E o que eu quero dizer aqui é uma coisa muito interessante também. Nessa condição de mortos em Cristo, a Bíblia diz que nós estamos escondidos. Como é que é esse negócio escondido? O mundo não acha mais eu. O mundo não me acha mais, irmão.
O diabo também não acha mais nós. O diabo acha os pecadores, mas nós, irmão, nós estamos oculto, escondido debaixo do sangue de Jesus. O diabo pega os que são dele, mas nós não somos. Olha isso, irmão, eu já grifei isso na minha Bíblia. Veja isso no versículo 3, diz que nós morremos e agora a nossa vida está escondida. Escondida. Irmãos, isso aqui é um mistério muito profundo. Nossa vida está escondida, em Cristo. Irmãos, se você voltar o versículo 3 do capítulo 2, volta um pouquinho, no capítulo 2, versículo 3, assim: nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Olha lá. Se nós estamos nele, escondido nele, nós temos sabedoria para viver. Deus dá estratégias para nós vivermos uma vida vitoriosa. Deus dá estratégia. Então, uma das estratégias está aqui, ó. Você está buscando o quê? Às vezes eu fico pensando, Samuel, tem dia que eu falo assim, eu falo, meu Deus, como é que eu sei isso? Nem eu sei, às vezes, o que eu sei. Porque está em Cristo. Você começa. Eu fui pregar, irmãos, agora, ali, em Sertanópolis, no meio de uma altura que eu estava falando, meu Deus, eu estou falando coisa aqui que eu nunca nem pensava que eu ia falar. E Deus estava me dando assim, ó. E os irmãos glorificando, por quê? Escondido nele, temos de buscar os tesouros que está nele. Porque quem é do mundo, irmão, vive a sabedoria do mundo. E a Bíblia diz que a sabedoria desse mundo é loucura para Deus. É loucura. Paulo diz isso também. Então a gente começa a falar, daqui a pouco, esses dias, eu falei terça-feira passada, que eu fiz essa semana uma leitura em Colossenses. A semana passada eu estava lendo Corinto, 2 Corinto, a defesa de Paulo. Quando eu estava estudando as defesas de Paulo, eu falei, meu Deus, 2 Coríntios é uma carta exclusiva sobre a defesa de Paulo. Eu falei, nenhum advogado, acho que sabe ter uma defesa como essa que Paulo fez. Irmãos, se nós somos ministros, exigir de nós que nos defendamos daquilo que nós cremos, o apóstolo Paulo tem aqui na segunda carta dele mistérios tão profundos para a nossa defesa. E o que ele pede? Que os homens nos reconheçam como ministros de Deus. Hoje, irmãos, tem muita gente, você é pastor que nada. Aí a pessoa arranca do bolso assim e diz assim, tá aqui minhas credenciais. Não. Credencial do ministro, eu até não tenho nada você apresentar sua credencial. Mas vamos olhar um pouquinho as credenciais de Jesus? Vai ali para João 21. Você vai ver como Jesus se apresenta. Como Jesus se apresenta. João, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19. Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo do judeu, Jesus entrou, pôs-se no meio dele e disse, paz seja com vocês. Tendo dito isso, o que ele faz? Mostra as mãos, ó a credencial. Mostra as mãos e o lado furado. Apresentou a credencial. Sou eu mesmo. Olha aqui. Tomé, inclusive, faltou nesse culto. Por isso que não acreditou, porque quem falta no culto é um problema sério. Aí não é edificar. E depois ele está no outro culto, depois a partir do versículo 24. É uma semana depois. Olha lá, ó. Tomé é chamado Dídimo, versículo 24.
um dos outros, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Olha o versículo 26. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, porta fechada, e Jesus chega daquela forma que, porta fechada, ele nem sei fazer isso aqui, Entra, o mistério de Deus e apresenta a credencial. Quais são as nossas credenciais, irmãos? De que ressuscitamos, trazemos marcas do Senhor Jesus na nossa vida. A credencial de um pastor, irmão, não é o carro. Eu gosto de carro bom, mas também não sou assim, Mas a credencial do pastor não está nem também na sua linguagem só, não. Se ele é um cátedra, se ele tem ali as paredes cheias de diplomas, não é isso que é a credencial de um pastor, não. É a vida dele se está em Cristo. O que Jesus disse? Pelos frutos você conhece. Por quê? Existem falsos profetas e falsos professos. É bom a gente olhar isso, Mateus, capítulo 7, É Mateus 7 que Jesus fala disso? Não é? Vamos lá? Vamos lá. Mateus 7, versículo 15. O que ele diz? Cuidado com os falsos profetas. Cuidado. Veja que se ele tem uma vida convertida. Veja se ele tem uma vida discirna. Por que ele fala isso? Olha, pula do versículo 15 para o versículo 21. Nem todo que diz Senhor, Senhor, quer dizer, não se engane com pregação. Não se engane com milagre. Por quê? Eles vão até dizer, profetizamos em teu nome, expulsamos demônios, realizamos muitos milagres. E o que Jesus disse? Não vos conheço. Não tem as minhas marcas. Não é essa credencial de um cristão. Tem que ter as marcas do Senhor Jesus. Paulo chegou a dizer, desde agora ninguém me moleste, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Por que ele também está falando isso? Porque havia os judeus que achavam que todos os que se convertiam tinham que se circuncidar, ter uma marca de uma aliança, que era a aliança que Deus tinha feito com Abraão. Eles queriam até exigir circuncisão, corte, marca. Ele falou, não, eu trago as marcas do Senhor Jesus. Esses que professam tem que professar e tem que viver. E como é que você entende que tem que viver? Vocês olhem o versículo 16 agora, Mateus 7, estou. Vocês os reconhecerão pelos seus frutos. Pode alguém colher uva de espinheiro? Ou figos de erva daninha? Semelhante, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Jesus usando então aqui uma metáfora. E ele chega a falar de juízo. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos vocês conhecerão. Aí ele vai dar esse exemplo. E como é que ele aplica isso? No versículo 24. Tem que ouvir, e não ouvir só ir professar. Tem que ouvir e praticar. É a vida. Fala mais alto. Hoje faleceu o diretor, foi cremado, o diretor da Folha de São Paulo. Eu gosto muito de ler Albert Dimenstein. Ele é um dos colunistas da Folha. Mas o que faleceu não foi ele, é o diretor. Eles estavam fazendo uma honra muito grande, porque ele é diretor, ele participou
de um período que eles chamam de mudanças por causa dessa questão da ditadura, especialmente nesse momento em que parece que o Brasil está se enveredando para sistemas de direita, né? Está ocorrendo um medo muito grande nesses meios, nessas mídias, né, de que o Brasil venha a ser um país tendente à direita, porque os esquerdistas estão muito preocupados, né? E quando, no falecimento hoje desse homem, estavam falando das obras dele, né? As colunas que ele escreveu. Por mais que uma pessoa escreva, né? Mas ninguém pauta uma vida em ideias, em filosofias. Nós pautamos a nossa vida não é na ideia de Jesus. Tanto é que quando alguém chega para ele no campo das ideias, chama ele de bom mestre. Isso aí era querendo colocar Jesus assim num nível apenas de mestre. Jesus diz para esse, o que ele responde? Não há bom senão o Pai, Deus, o Pai. O que Jesus está dizendo? Você decide. Se você acha que eu sou mestre, eu sou como um desses aqui, fariseu. Ou eu sou Deus, ou então, porque ele diz só há um que é bom. Ele está querendo dizer com isso, que ele é Deus. Como Deus, ele diz assim, pergunta, você guarda os mandamentos? Ele cita na intelectualidade daquele mancebo de qualidade, ele cita inclusive bem pautadinho os mandamentos. Não matarás, tal, 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 tal. Mas ele não cita o quê? O maior mandamento. E a Bíblia diz que Jesus olhou e falou, falta-te uma coisa. Por quê? Qual é o maior de todos os mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo como a ti mesmo. O que Jesus fala? Vai, como Deus. Você quer me seguir? Você quer me amar? Vai, vende o que tens. Olha a forma prática disso, é incrível, hein? Vende o que tens, dê aos pobres, volta, segue-me e terás um tesouro no céu. O que a Bíblia diz? Por quê? Porque o coração daquele homem, daquele jovem, não estava em Deus, estava nas riquezas. Jesus sabe perfeitamente quem é que é convertido, irmãos. Jesus sabe as nossas marcas. Não adianta nós enganarmos. Jesus sabe. Mas vamos entender. Voltemos para o capítulo. Esse aqui é um assunto muito sério, né? Todos os assuntos são sérios. Mas Paulo aqui, ele está querendo certificar. Vocês se converteram mesmo? Então vocês têm que ter marcas, né? A nossa vida não é uma vida de esfera terrena, irmãos. Nós temos a nossa vida terrena. Ninguém está falando que você não tem que comer, você não tem que calçar, você não tem que vestir, você não tem que ter coisa. Ninguém está falando isso. Mas nós devemos ter prioridade. O que está acontecendo hoje com a igreja, irmão? Os convertidos estão encontrando muita dificuldade, irmãos. E especialmente dificuldades religiosas. Olha a nossa situação. Muitos crentes ficam olhando, meu Deus, irmãos, a nossa vida é para prosseguir em Cristo. Ninguém aqui falou que é para parar de congregar, para parar de orar, para parar de jejuar, nunca foi falado isso. Né? Então, como é que essas marcas? Essas marcas de convertido é uma nova vida superior, escondida em Cristo. E entendamos, versículo 4, a parte B. Agora, quando Cristo, que é a nossa vida, for manifestado, né, o que acontece? Em
então também serão manifestados com ele em glória. Olha a outra marca aqui, glória. Glorificação. Um dia chegará a última, digamos assim, a completude da nossa salvação, porque a nossa salvação tem 3 tempos: passado, presente e futuro. No passado, então, nós já morremos com Cristo. Ele já morreu. Nós morremos com ele no passado, justificado. No presente é a santificação. Então, nós buscamos as coisas que são de cima, nós não procuramos não permitir que o mundo nos domine, porque precisamos vencer o mundo todo dia, então estamos sendo santificados. Justificado, santificado, mas terá o terceiro, glorificado. Essa é a última, o complemento da salvação. Passado, justificado, perdoado, santificado, presente, estamos sendo santificados. Porque todo dia, por que Jesus lava só os pés dos discípulos? Por causa do contato com o mundo. É isso. Nós aqui ainda falhamos. Ninguém aqui é completo, perfeito. Não, nós falhamos. Mas aqui ele diz, um dia, quando Cristo aparecer, vai chegar o ponto final da nossa conversão. O que vai acontecer? Seremos glorificados. Glorificado, irmãos? Eu nem sei dizer para vocês o que é isso. Glorificado. Essa glória, ela é muito... Na verdade, a palavra glória para Cristo, para Deus, Deus é... Quando você diz glória a Deus, é todos os atributos numa palavra, glória. Glória é todos os atributos de Deus. Onisciência, onipotência, onipresença. Vai chegar um momento que tudo isso, João chegou a dizer, assim como ele é nós te seremos. Então essa glória, não vai haver nada mais que nós não venhamos saber, que nós não venhamos entender. Alguém até imagina assim que vai dar cada voo no céu, que eu nem sei como é que vai ser isso aí. Eu não sei, irmão. Sinceramente. Mas eu tinha um irmãozinho que gostava, irmão Joaquim, era um negro sapateiro, falecido. Ele falava que ia no céu, ele queria disputar umas avoadas assim. Você vai voar comigo e nós vamos dar umas voadas, eu vou voar mais que você. Eu achava até engraçado o jeito dele falar isso, Mas, enfim, o que eu penso desse texto aqui, irmãos, que ele está dizendo é quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados, mas com Ele. Com Ele. Então vamos entender. Estamos falando aqui de marcas, a verdadeira conversão. Destaquei aqui que, em primeiro lugar, os convertidos eles se identificam com Cristo, mas, em segundo lugar, os convertidos eles não apenas se identificam com Cristo. Os convertidos, irmãos, devem ter aspiração por Cristo. O que é isso, aspiração por Cristo? Vamos olhar de novo o versículo 1 e 2 e vamos entender. O que ele está dizendo assim? Buscar. Isso aqui demanda, ele está dizendo assim, já que vocês estarem com Cristo, busquem. A minha versão diz procurem. Isso aqui é uma diligência, irmãos. Procure, aspire. Como é que você aspira? Por exemplo, você já é um marido perfeito, Tiago? Pode melhorar em alguma coisa,
Você já é um profissional perfeito? Jonas, o senhor já é um marido perfeito da irmã, mas o senhor aspira a melhorar, não aspira? Quando o senhor pensa assim, o senhor faz alguma coisa que não foi aquilo que deveria fazer, você não ora assim, Senhor, me faça um melhor marido, me faça um melhor pai, me faça um melhor cristão, né? Aspirar é isso aí, é você olhar o que você é hoje, mas assim, cantar sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor. No Senhor. Então ele está dizendo assim: procure, busque. Quer dizer, tenha uma diligência. Né? Essa palavra procure, ela está também no sentido de investigar. Os convertidos, eles têm que ter diligência de investigar as coisas do céu. Né? Investigar, buscar, diligentemente se dedicar, se empenhar. Né? Isso também não corrobora com a palavra do Senhor Jesus? Ele diz: buscai primeiro o reino de Deus. O que é buscar? Então, investigue o reino de Deus. Você já investigou o reino de Deus? Tem um capítulo que mostra o reino de Deus assim de uma forma muito clara. É Mateus. Vamos para lá? Mateus 13. Ó, se o crente parasse para investigar Mateus 13, irmãos, meu Deus, como seria lindo. É o investigar do reino de Deus através de 7 ilustrações. 7 ilustrações do reino de Deus. Você já investigou uma semente? Gente, uma semente é uma coisa impressionante. Quando eu era pequeno, eu ficava olhando uma semente de abacate assim e olhava o abacate. Meu Deus, aquilo lá está aqui. Olhava aquele pé de abacate tão grandão assim e pegava. Eu olhava, mas que coisa. Eu sempre gostei disso, sabe? Né? Eu olhava aquelas, pegava a semente assim, eu olhava. Uma coisa, irmão, é nós agora. Outra coisa é quando houver essa glória. Paulo fala disso em Corinto. Ele falou: semeia-se na corrupção, ressuscita-se em glória. Não vamos agora. Mas olha o capítulo 15 de 1 Coríntios, você vai ver. Os senhores vão ver como é profundo. E Jesus diz assim: o semeador saiu a semear a boa semente. Se você investigar, buscar diligentemente, olhando para a semente, os senhores verão que há 4 terrenos aqui. Quais são eles? Beira do caminho, terreno duro, pedregoso, terreno cheio de pedra, espinhoso, cheio de espinho, e boa terra. Está aqui o retrato, irmãos, de produção. Há coração, a vida que não produz nada. Que não produz nada é o quê? É o chão pisado. Cai. Jesus disse que cai nesse chão pesado, que o versículo 4. E as aves do céu vêm, pega, come. O que é aves do céu aqui? É demônios. Não há transformação. Esse não nasceu. Não busca as coisas do alto. Até ouve uma palavra, mas nem tem como entrar, porque o chão é duro. Aí pode-se dizer, fulano é de um coração duro. Sem querer julgar. Mas isso pode até acontecer dentro da igreja, irmão.
Tem pessoa que tem um coração muito duro, fechado para as coisas de Deus. Não há transformação. Qual é o segundo? É o terreno aqui cheio de pedras. Nesse terreno aqui, que está no versículo 15, 5, terreno pedregoso, não havia muita terra. E chega a brotar, mas não com profundidade. Talvez esses sejam a maioria dos crentes hoje. Você percebe que eles não são profundos. Até manifesta a vida assim. Não é assim só dizer aleluia, que é manifesta na vida. E tem outro que é o quê? Que é dos espinhos. Olha só. Aí, versículo 6. Mas quando saiu o sol, ainda falando da terra pedregosa, seca e morre. Quer dizer, não tem vida. No versículo 7, caiu entre os espinhos e cresceram. Esse chega... Então é diferente. Tem o que não nasce nada, chão duro. Tem o que nasce, mas morre rápido. E tem o que nasce e cresce, mas cresce sem um fortalecimento. É o entre os espinhos. São tipos de coração. São tipo de vida. Quando Paulo está falando aqui, procurem, sejam diligentes, ele está falando desse terceiro coração aqui, que está no versículo 8. Outra caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, 60, 30 por 1. E por que ele diz aquele que tem ouvido para ouvir, ouve? Porque ouvir é uma diligência. Pode ver. Tem curso hoje para falar bastante. Tem. Seja um bom vendedor. Não tem curso assim, irmão? Tem. Para falar, tem curso. Mas não tem nenhum curso para ouvir. Eu nunca vi propagar um curso assim. Ensinamos você a ouvir. Ensina a falar, mas não ensina a ouvir. Ouvir, irmãos, é uma diligência. É prestar atenção. É ser atencioso. Então, quando Paulo diz isso aqui, de Filipenses, e que tem a ver agora diferente da primeira parte, os convertidos, eles têm aspiração. E a aspiração, irmão, é assim. É você procurar com diligência. E procurar com diligência, irmão, é estudar dedicadamente. É procurar olhar com mais precisão. Eu sempre digo que um método, vou dar aqui um método para vocês, método meu. Esse método aqui é meu. Ele chama OICA, OICA. Para qualquer texto que você fizer e quer pregar, quer ensinar, quer ver ele, procura essas 4 palavrinhas. Observe, interprete, correlate e aplique. OICA. Primeira coisa que você faz é observe, olhe o texto, investigue ele, faça o papel de um detetive. É o OICA. Observe, o que está dizendo aqui? O que está dizendo aqui? Quer ver? Eu vou dar uma surpresa para vocês agora. Vamos para Atos dos Apóstolos. Se você quiser uma surpresa, você vai ter agora. Atos dos Apóstolos. Isso aqui não estava na minha mente para falar, por isso talvez vou precisar de um tempinho aqui para me discorrer isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Eu não vou ler, mas poderíamos ler até o versículo 10. Por quê? Temos 2 igrejas. Quantas igrejas temos aqui? 2. Quais são elas? Tessalônica e Bereia. Diga comigo, Tessalônica e Bereia. Olha só. Olha o versículo 11. Os bereanos eram o quê? No versículo 11, como é que diz a tua Bíblia que os bereanos eram?
mais nobres. Não era só nobre, eles eram mais nobres. Por que está aqui mais nobre? Mais nobre que quem? Então tá. Então nós temos uma comparação aqui. A igreja de Tessalônica e a igreja de Bereia. E por que que a igreja de Bereia era mais nobre? Será? Olha bem, vamos observar o texto? Vamos observar? Era mais nobre que os pois receberam a mensagem com grande interesse. Por isso que eles eram mais nobres. Eles eram mais profundos. Note bem, não diz só que eles receberam com interesse, examinando uma vez por semana. É assim que está na tua Bíblia? Como é que está aí? Todo dia. Por isso que eles eram nobres. Eles procuravam diligentemente buscar as coisas que são de cima. O que está acontecendo hoje? Só olha lá se o crente pega uma Bíblia uma vez por ano. Olha lá se ele começou a virar o quê? Artigo de luxo, estudo. Eu só uso quando eu quero. Quando achar conveniente. Olha, irmãos, Paulo aqui está fazendo comparações. E é Paulo que foi a Tessalônica e foi a Bereia. E viu que os bereanos eram mais nobres. Por quê? Porque eles examinavam as Escrituras. O que Jesus disse? Vamos lá, volte agora comigo. Vamos de novo. Poxa. João. Evangelho de Jesus segundo João. É João mesmo. Capítulo 7. É capítulo 7? Não, capítulo 5. Capítulo 5. Versículo 39. Isso mesmo. Lê aí para nós, irmão Ailton. 5:39. Ó, ele está falando aqui de 5 testemunhas de Jesus. Ele está falando nesse capítulo. Primeiro que testificou, João Batista, disse assim: eis o Cordeiro. Ó, deu testemunho dele. Ele é o Cordeiro. Aí, João Batista batiza Jesus. Vamos imaginar. Batizado que foi. Uma pomba. E o que o pai fala? Este é meu filho amado. Ó, segunda testemunha. 2 testificando. Ele fazia os milagres. Os milagres testificava dele, porque o Nicodemos chegou de noite e disse assim: ninguém pode fazer as obras que tu fazes se Deus não for com ele. Sabemos que tu és mestre, porque ninguém pode fazer esses milagres que o senhor está fazendo. Rapazes, irmãs, né? Vamos pensar. Mudar as moléculas de água e fazer vinho. E vinho bom. Isso aí não é uma coisa. Pegar 5 pão na mão e alimentar uma multidão de quase 5.000 homens, e ainda sobrar 12 cestos cheios, testificava. Andar sobre as águas. É possível. Esse homem está fazendo.
ressuscitar morto, limpar leprosos, abrir olhos de cegos. As obras testificavam dele. Tá, então temos o quê? 3 testemunhos. João Batista, o Pai, os milagres. Agora o que ele fala aqui? Examine as escrituras. Elas vão dizer que escritura que ele está dizendo. Olha, vamos voltar para Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Mateus 4. O que nós temos ali em Mateus capítulo... Melhor, de Lucas, irmão. É Lucas que eu quero. Lucas 4. O que nós temos? Nós temos Jesus sendo tentado. E as 3 vezes que Jesus foi tentado, Jesus citou as escrituras. Tá, o pai tinha testificado dele, este é meu filho amado. Aí o diabo olhou e falou, se tu és amado, não passe fome. Se tu és filho de Deus, um filho amado, não vai ter que ter fome. Transforma essas pedras em pão. Mas que diabo endemoniado, né? Transforma essas pedras de pão. O que Jesus disse? Nem só de pão. Citando as escrituras. Está aqui. No versículo 3. Nem só de pão. Aí o diabo leva a um lugar alto e mostra os reinos desse mundo e diz assim, eu te darei toda a autoridade sobre esse mundo, se prostrado me adorares. Jesus podia dar, era um yuku no diabo, como diz, né? Um karatê nele. Não. Jesus diz o quê? Está escrito. Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. E o diabo, terceira vez, coloca-o no pináculo do templo. Você é filho de Deus? Mostra, você precisa testificar para o mundo. Transforme pão, tenha esse mundo na tua mão. Mostra que você é o bonzão. Você não conhece as escrituras, diabo. Está escrito. Está escrito. Olha o que ele diz. Não tentarás o Senhor teu Deus. O que o diabo faz? Some. Mas Jesus só fica nisso? Não. Jesus examinava as escrituras, porque a Bíblia diz que desde menino ele chegou no templo e ele convencia os doutores e crescia o menino em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. E como ele cresceu ali em Nazaré, para Nazaré ele volta. Olha só, versículo 16 aí da tua Bíblia. Ainda estamos no capítulo 4. Onde havia sido criado, no meio dos seus conterrâneos. O que ele faz? Ele entra agora, ele tinha citado as escrituras para Satanás. Ele entra, o que ele faz de novo? Jesus, gente, sempre ou citando a escritura ou lendo. O que ele faz? Ele pega o rolo, a Bíblia, o profeta Isaías, e lê aonde está escrito. Pelo jeito que parece aqui, ele procura o texto. Ele levantou-se e foi-lhe entregue o livro, no versículo 17, abriu-o e encontrou. Encontrou é a diligência. Ele procurou. E ele encontrou o lugar onde estava o Espírito do Senhor é sobre mim. Irmãos, ele fecha o livro no versículo 20. Entrega. E todos estão de olhos nele. O que a Bíblia diz? É a escritura que testifica dele.
Olha, vamos agora para o final de Lucas. Abra aí, corra comigo. Vamos lá, nós estamos estudando as Escrituras. Vamos lá para o final, capítulo 24. Jesus já está ressurreto. Aparece a alguns. As mulheres já tinham visto ele, porque primeiro que viu foi a Maria Madalena, lá dentro do sepulcro. Diz que depois veio João e Pedro, e diz que João viu e creu. Depois ele sai aparecendo, para um, para outro, para outro. Aqui tem 2 caminhantes. E o caminho é Emaús. E eles vão conversando. Triste. Jesus chega. O que vocês estão conversando? A respeito de Jesus, para um profeta, poderoso em obras e em palavras. Aí Jesus começa caminhando com eles. Você é o único que está visitando aqui, não sabe o que tem acontecido esses dias? O que tem acontecido? Olha, Jesus é provocador também, né? O que tem acontecido? Não. Esse Jesus, ele foi entregue na mão dos malfeitores. E aí ele morreu. E aí, já é 3 dias faz que ele morreu. Algumas mulheres aí, parece que eles dão uma ideia assim, estão meio delirando. Diz que ele ressuscitou. Gente, para pensar, congela a imagem. Jesus não podia pegar esses 2 discípulos, virar o rostinho dele. Olha aqui, eu estou aqui. Podia. Mas o que Jesus faz, irmãos? Olha, veja o versículo 27. Primeiro, na verdade, ele acusa eles de lerdo, né? Bem lento. É o nécios. Nécios aqui, irmãos, é bem uma palavra meio forte, né? E tardio. Tardio é o lerdo. Para crer no que os profetas. Quer dizer, vocês não examinaram o que os profetas. E também o que Moisés diz. E diz o versículo 27. E começando por Moisés. Eu não sei quanto tempo que ele falou aqui. Mas diz o texto que ele explicou a respeito dele em toda a Escritura. Se ressuscitamos com Cristo, irmãos, somos convertidos, morremos com Ele, vivemos com Ele, devemos nos alimentar dEle, diligentemente buscar Ele, conhecer Ele, crescer nele. Isso é a marca de um convertido. Ele tem uma nova vida. Ele tem uma vida transformada. Quando a gente canta e que as pessoas não param a pensar, tudo em Cristo. Como era aqui então que nós cantamos? Dantes queria o mundo, hoje é só Jesus. Dantes eram trevas, hoje é plena luz. Dantes, faz né? Antes, depois. O que Paulo está fazendo? Mesma coisa. Vocês já ressuscitaram? Vocês estavam mortos? Vocês tinham a vida mundana? Então, busque as coisas. Diligentemente buscam. Então, aspire Jesus. Assim como o Tiago pode ser um melhor marido, um melhor pai,
Isso você deve fazer. Um melhor profissional, fez um curso, vamos melhorar, vamos aperfeiçoar. Né? Fala uma língua, posso falar 2, posso falar 3. Hoje nós estamos vendo os profissionais cada vez mais profissionais, se qualificando como profissional, e os crentes. Ai, meu Deus, fico pensando, meu Deus, como os crentes estão, sabe, não procura crescer, desenvolver. Ó, vocês não estão batendo, não estão batendo não, né, Moio? Não, né? Não, né? Senhores, me perdoem, mas não é verdade, irmão. Os crentes hoje, aí quando eu fui agora, né? E assim, você vai para fora, você começa a ensinar, como eu estou falando aqui, os irmãos vêm depois, pastor, muda para cá. Até falaram isso, muda para cá. Eu falei, não posso mudar para cá, né? E eu saí correndo meio assim, que o outro pastor estava lá também, né? E é assim, né? Agora, Jesus disse aí, o profeta não tem honra na sua terra. Amém, aleluia, glória a Deus. Estamos aqui, tem vocês aqui. E é assim com todos nós, né, irmã? É assim com todos nós. Mas eu procuro, irmão, me edificar, me fortalecer em Cristo, me fortalecer na palavra. Então, meus queridos irmãos, esses caminhantes do caminho de Emaús, a Bíblia diz que quando eles chegaram lá na casa deles, havia uma bifurcação. Caminha para lá. Eles oraram, fica conosco, já se faz tarde. Aí Jesus de novo apresenta a credencial. Pegou o pão. Quando parte, é Jesus! Viram? Não sei se viram nas marcas na mão, porque ele pegou o pão. Enfim, não sei se era o gesto de quando ele pegava o pão na mão que lembrou eles, mas alguma coisa lembrou. E nesse instante, ó, Jesus se ocultou da vista deles. E na volta do caminho para Jerusalém, ele fala, mas não nos ardia em nosso coração quando eles nos falavam no caminho? Isso aqui, irmãos, é que nós temos que procurar, edificar. Você não perdeu o seu tempo vindo aqui hoje à noite. Perderíamos o tempo se nós estivéssemos falando outras coisas. Mas esse tempo que nós estamos passando aqui, eu tenho como um tempo valioso. Porque é melhor um dia na casa do Senhor do que fora dela 1000 dias. Nós somos edificados, buscamos evidenciar a nossa verdadeira. Para me concluir agora, termino voltando de novo para Colossenses, capítulo 3. Ele vai dizer assim, ó. Assim, agora é conclusivo, versículo 5. Façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Irmãos, será que a gente procura isso? Faça morrer, mortificar a nossa terrena. Ele vai dizer aqui. Então, como se estivesse elencando, né, o que nós não devemos ter: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejo mal, ganância, né? Por causa dessas coisas vem a ira de Deus, né? Nós praticávamos no passado, mas agora vocês têm que abandonar a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem decente, não ficar mentindo um para o outro, né? No versículo 9, porque nós temos um novo estilo, né? Então, nós temos uma nova vida. Que sejamos alguém que levemos essa marca para o mundo, que o mundo veja em nós o fruto de Cristo, nas nossas palavras, nas nossas ações, até mesmo na nossa casa, no jeito de tratar a nossa esposa, tratar os nossos filhos, tratar os nossos vizinhos,
respeitosamente, educadamente, finamente, que a beleza de Cristo se veja na vida de cada um de vocês. Amém? É assim que estudamos um pouco mais as Escrituras, marcas de uma verdadeira conversão. Vamos ficar de pé, agradecermos a Deus por essa palavra. Vou convidar aqui o nosso presbítero Jonas, que vai orar, agradecendo por essa palavra e nos dando a bênção apostólica. Graças a Deus, irmãos, que bênção em poder aprender da palavra do Senhor. Culto de terça-feira é, na realidade, uma escola bíblica, né? É um culto de teologia. Graças a Deus a gente é agraciado por essa palavra tão gloriosa, né? Oramos ao Senhor, nosso Deus e Pai. Mais uma vez somos gratos a Ti por essa linda oportunidade. Muito obrigado, Senhor. Nos conceda, Senhor, sempre estar na Tua casa. Dai mais o desejo de Te servir, Senhor. Aos Teus filhos, à Tua igreja, desperta, ó Pai, para que possa estar aqui aprendendo da Tua palavra. Senhor Jesus, abençoando poderosamente os Teus filhos que aqui estão. Retribui-o em bênçãos, Senhor. Senhor, e aqueles que não estão, que possam ouvir esse culto e sentir o desejo de estar na Tua presença, na Tua casa, aprendendo da Tua palavra. Nós Te louvamos por tudo, ó Deus. Muito obrigado. Despede o Teu povo em paz, debaixo da Tua proteção divina, e que esteja guardado com o Teu Santo Espírito. É o que nós Te pedimos, em o nome do Senhor Jesus. Abra suas mãos, que a graça do Senhor nosso Deus, a comunhão do doce Espírito Santo esteja com toda a igreja. E digamos juntos, amém.